Nós já estamos de volta com o Roda de Entrevista, que nesta noite recebe a secretária de Habitação e presidente da Agência de Habitação do Mato Grosso do Sul, também presidente da Associação Brasileira de Coabs, Maria do Carmo Avezzani. Maria, o Juliano perguntou sobre o ritmo de crescimento aí, e você já adiantou no finalzinho do último bloco, que deve ser bem mais lento. Como é que fica a criação da faixa 1,5? Você falou da faixa 1, da faixa 2, a faixa 1,5 está valendo? O que ela é? Explica para o nosso telespectador. A faixa 1,5, acho que foi uma grande ideia que surgiu aí nesse último governo, que as famílias da faixa 1, como eu falei, já são as famílias de menor renda. Então, que ia até 1.600, agora nessa terceira etapa passou para 1.800. Então, você tem um grupo de famílias que eles estão na ponta superior, no nível de renda superior da faixa 1 e estão na ponta inferior da faixa 2, ou seja, são famílias que ganham aí de 1.600, 1.500 até 2 e pouco. O que acontece com essa família? Quando você vai selecionar um empreendimento para as famílias da faixa 1, que são as famílias de menor renda, você seleciona as famílias que são mais frágeis socialmente, ou seja, são aquelas que estão numa renda menor. Quando essas famílias têm que ir ao mercado para comprar uma casa, o que acontece? Ela não sozinha, ela tem uma capacidade de financiamento, mas sozinha ela não consegue acessar uma unidade pela capacidade de financiamento. Então, o governo federal teve a ideia de criar essa faixa que ele chamou de faixa 1,5 e que o objetivo era o aumento do subsídio para que essa família, com a sua capacidade, completasse o financiamento. Eu, particularmente, acho que essa é uma grande ideia, porque ela usa um pouco também a capacidade de financiamento da família, porque para o governo federal é muito caro ele subsidiar 90% de uma moradia. Então, nessa faixa 1,5, você aproveita a capacidade de financiamento da família. Na prática, embora que o governo federal tenha lançado e tenha aberto, inclusive, a possibilidade da família que quisesse acessar a faixa 1,5 se inscrevesse no site do Ministério das Cidades, esse programa não entrou efetivamente em operação. Não houve a seleção de famílias para receber o subsídio da faixa 1,5. E também o setor tem discutido muito a modelagem que foi proposta para a faixa 1,5. Acho que ela precisa ser aí revista e adaptada para a proposta, para que ela realmente seja eficaz e consiga atingir o mercado. Secretário, eu queria saber o seguinte, a senhora deixou bem claro, nós sabemos que é impossível baixar esse déficit sem esses subsídios. Como que está a parceria com o setor privado? Experiências de PPP no fórum, foi discutida a experiência de São Paulo, que São Paulo está fazendo uma PPP para habitação de interesse social. Fora essas parcerias, existem também parcerias com entidades sem fins lucrativos. A própria faixa 1,5, a faixa 2, ela é uma parceria com o setor privado, mas experiências como PPP na área de habitação, você tem aí São Paulo e tem também o Distrito Federal, que já vinha fazendo já há alguns anos uma experiência aí com o poder privado, com o setor privado. Como que funciona essa PPP de São Paulo? Olha, essa PPP de São Paulo, ela é bastante complexa. Eu acho que não daria aqui para a gente explicar nesse bloco. Secretária, lá no Mato Grosso do Sul também é a GEAB, coincidentemente aqui no Goiás também. Quais são os modelos que a senhora poderia, ou algum modelo que a senhora poderia explicar aqui para a gente com relação a combater esse déficit lá no Mato Grosso, que a gente poderia, sei lá, trazer para cá? Para Goiás? Olha, lá no Mato Grosso do Sul, nós estamos fazendo uma experiência também muito boa com uma parceria com as entidades sem fins lucrativos e os municípios. O que é que o governo do estado lá fez? Nós fizemos uma parceria com os municípios entraram com o terreno,
o governo e as prefeituras, através de um chamamento público, selecionaram entidades sem fins lucrativos. Essas entidades selecionaram as famílias que tinham interesse de financiar uma moradia e o governo do estado, ele está dando um subsídio complementar. Então, nós criamos, entre aspas, a nossa faixa 1,5, porque a família é analisada pela Caixa Econômica, entra primeiro a capacidade de financiamento da família, entra o subsídio hoje do FGTS, do governo federal, que é do Minha Casa Minha Vida, e para completar o subsídio, o governo do estado, a necessidade da entrada, que é o que nós falávamos hoje, cada vez aumenta mais a necessidade da entrada. Então, o governo do estado está dando um subsídio complementar até um determinado limite. Então, para você ter um exemplo, as famílias que ganham até R$ 1.350 têm até R$ 11.500 de subsídio do estado para completar a capacidade dela de financiamento para ela conseguir acessar uma moradia. Essa é uma modelagem que o Mato Grosso do Sul está fazendo e agora nós lançamos já esse programa há um ano e agora que nós estamos conseguindo iniciar as contratações. Porque ele é um modelo que ele é um pouco complexo, porque ele envolve a prefeitura, envolve o cidadão que tem que financiar, envolve uma entidade sem fins lucrativos, envolve uma empresa que vai construir. Então, ele realmente é uma operação que envolve muitos parceiros. E quantos mais parceiros você acaba envolvendo, é melhor para você atingir o objetivo do ponto de vista que cada um dá uma contribuição. Mas ela se torna mais complexa exatamente por causa do tempo de cada parceiro e das responsabilidades de cada um nesse processo. Mas eu acho que é uma experiência exitosa e que está à disposição para quem quiser conhecer. Falando de experiências exitosas, esse modelo lá do Mato Grosso do Sul que a senhora estava citando, e esse de São Paulo também que a gente falou agora há pouco, quais são os outros modelos do país que a senhora destaca, que em relação a políticas habitacionais, que podem ser copiadas, tanto assim em questão municipal, estadual, e na questão federal, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, que engloba tudo, né? Que é o grande guarda-chuva, que engloba todos. Mas, assim, de outros estados, quais são as experiências que a senhora conhece, que podem ser copiadas em outros lugares, podem ser implantadas? Olha, eu acho que uma experiência muito exitosa é o cheque moradia daqui de Goiás. Eu vejo que é uma experiência muito positiva porque você consegue reduzir o custo, você usa, o que é que você faz? Por exemplo, assim, vamos pensar uma coisa, por que as famílias constroem casas em áreas impróprias? Porque as famílias, elas têm a sua capacidade de construção, elas fazem as suas casas. Então, no caso daqui do estado, através da parceria com os municípios, existe a terra urbanizada, ou seja, a terra com infraestrutura. O estado, ele dá a cesta de material, que é o cheque moradia. A prefeitura aí também está entrando com assistência técnica, que é fundamental. Então, essa é uma maneira que você tem de reduzir muito o custo de uma moradia. Então, nós, assim, lá no estado, inclusive, nós estamos estudando, né, a possibilidade também de fazer um trabalho como esse, dentro, claro, é um investimento grande. Eu acho que o estado de Goiás investe muito na área de habitação. Eu acho que é uma das principais políticas aqui do governo do estado, porque quando eu converso muito com o Estíval e quando ele me diz o quanto que o estado está investindo, realmente a gente verifica que aqui é uma das prioridades do governo do estado a questão habitacional. Eu acho que essa experiência do cheque moradia para a produção de moradias, principalmente nos municípios do interior, é uma experiência muito exitosa e que lá no estado do Mato Grosso do Sul nós, assim, estamos estudando, porque eu acho que é uma experiência muito positiva para ser reaplicada. Secretária, em relação a números nacionais, a senhora tem, ou também do seu próprio estado, em relação ao déficit habitacional, como que ele está? O nosso estado, o déficit habitacional do estado está em torno de 70 mil unidades, né? A gente fala em torno porque, evidentemente, o déficit ele é muito dinâmico.
Você produz moradias, mas você também tem um incremento de moradias todo ano. Por isso, inclusive, que nós não podemos parar de produzir. Porque se nós pararmos de produzir, nós vamos aí acabar piorando muito a situação, criando aí assentamentos com precariedade, subnormais. Então, o investimento em habitação ele é muito importante, ele não pode parar, porque as famílias em algum lugar elas vão morar. E essa conta, se elas forem para locais inadequados, esta conta vai voltar para o poder público. Exatamente. É porque só interrompendo, essa questão de infraestrutura, esses programas, eles passam a primeira etapa da infraestrutura. Como é que é trabalhado essa questão? Porque, às vezes, a gente percebe um assentamento ou algum lugar assim que depois que o pessoal está assentado, já está morando, né, nesses conjuntos habitacionais, depois eles vêm cobrando a infraestrutura de asfalto, questão até de iluminação pública. Assim, a gente vê alguns casos. Como é que está sendo trabalhado hoje? Tipo assim, já tem um programa, tem que passar a infraestrutura primeiro para depois ser construído esses conjuntos para poder financiar também? Hoje, o Minha Casa Minha Vida, ele exige essa infraestrutura aí completa, né? Eu vejo essa questão da infraestrutura para os municípios do interior, eu já tenho um olhar, não só eu, como muitos na ABC, um olhar mais restritivo, assim. Por quê? Os municípios do interior, nem todas as ruas do município são pavimentadas. Claro que eu acho que tem que ter uma infraestrutura. Você tem que ter uma rua que possibilite as condições de trânsito, de tráfego adequadas. Você tem que ter iluminação pública, você tem rede de água, você tem que ter uma solução adequada de esgotamento sanitário. Mas a questão da pavimentação em si, eu acho que exigi-la para um município de pequeno porte, claro, é o melhor dos mundos, mas nem sempre o município está em condições adequadas de oferecer esse quesito. Eu acho que esse quesito ele pode vir num segundo momento a questão da pavimentação. Eu acho que você aí não está deixando de dar uma moradia adequada. Agora, não pode ser um local aonde você tenha problema de qualidade do solo, que vai gerar erosão, que vai gerar algum tipo de alagamento. Então, assim, eu acho que a falta da pavimentação em si não quer dizer que a moradia seja ruim. Claro que as condições de implementação têm que ser analisadas por um engenheiro, por alguém qualificado na área. Mas eu acho que esse mundo ideal nem sempre nós vamos atingir. Eu acho que você dar essa infraestrutura maravilhosa, ela nem sempre vai ser possível. Então, eu acho que é melhor você ter uma moradia adequada, ainda que você esteja numa rua sem pavimentação. Acho que principalmente para os pequenos municípios. Essa é uma realidade que nós temos que reconhecer. A gente vai agora para mais um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho tem mais discussão.